Ferrari com um carro ilegal e com alguns problemas relacionados ao porpoising, mas pode chegar atualizada no próximo GP. Pérez com alguns problemas do seu carro. Qual é o motivo disso tudo? O que tem acontecido no carro da Red Bull? E quais são as atualizações da equipe italiana para os próximos GPs? Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, contando inclusive quais notícias mais importantes aconteceram de ontem para hoje. Inclusive as fontes já estão aqui embaixo na descrição, mas fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e esse GP de Miami de Fórmula 1 principalmente deu muito o que falar. Nós temos notícias aí sobre Ferrari, sobre Red Bull e diversas situações importantes, principalmente relacionadas a esse fim de semana. Mas a gente também vai falar sobre a questão aí de por que a Ferrari talvez deveria ter sido punida logo depois do GP de Imola de Fórmula 1. Situação essa que iria interferir diretamente no andamento do campeonato. E qual foi o motivo principal para os problemas de Sérgio Pérez no decorrer desse GP de Miami de Fórmula 1? O que tem acontecido na Fórmula 1? Quais são as últimas notícias? É justamente sobre isso que é esse vídeo especificamente, mas antes eu queria convidar você a deixar o seu like aqui embaixo, deixar o seu joinha. Isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então não esquece, deixa o seu joinha e se você ainda não for inscrito nesse canal, também já se inscreva e ativa o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do Hora do Piloto. Enfim, vamos parar de enrolação e contar tudo o que tem acontecido entre a equipe Ferrari e a equipe Red Bull nos últimos dias. Na verdade, para a gente falar sobre o que tem acontecido nas últimas semanas, é necessário contar sobre uma notícia que saiu aí nos últimos dias, sobre a Ferrari ter utilizado de algumas estratégias possivelmente ilegais no último teste que ela fez lá em Imola, os testes de pneus da Pirelli. Segundo o regulamento, não é permitido que nenhuma equipe do grid da Fórmula 1 utilize peças novas, ou melhor dizendo, teste algumas atualizações nestes testes da Pirelli. O grande problema foi que a Ferrari utilizou duas configurações diferentes de assoalho em seus carros, uma para Carlos Sainz e outra para Charles Leclerc. A questão é que isso foi visto por diversas equipes do grid da Fórmula 1, que pediram justamente que a Ferrari fosse punida por essa atitude. Mas na verdade o tiro saiu pela culatra, principalmente porque a Ferrari alegou que já havia testado esses dois componentes dos seus carros. É claro que isso não significa que isso não seria testes ali para entender se o ajuste se comporta melhor ou pior no F175. Mas ainda assim, como esses componentes já haviam sido utilizados no carro da Ferrari, a FIA não poderia puni-la nessa situação. As equipes ficaram muito tristes com a conclusão da FIA, dizendo inclusive que a federação deveria ter mais transparência em como ela lida com as equipes da Fórmula 1. E dessa forma, a Ferrari saiu impune de uma possível penalidade no decorrer desse campeonato de 2022. Enfim, você acha que a Ferrari deveria ser punida ou não? Você acha que foi uma atitude antidesportiva ou está dentro do regulamento? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Independente do que tenha acontecido lá no GP da Itália, ou melhor dizendo, em Imola, a Ferrari já planeja algumas atualizações em Barcelona. Não se sabe se essas atualizações sofreram interferência dos testes lá da Pirelli. O que nós sabemos é que elas acontecerão no GP da Espanha de Fórmula 1 e tem como principal intenção aproximar o F175 do RB18, que simplesmente sumiu da equipe italiana no GP dentro de casa da Ferrari. Acabou que Mattia Binotto espera que com essas novas atualizações e que aparentemente são um grande pacote de peças para esse GP de Barcelona, eles tenham a oportunidade de chegar um pouco mais próximos do RB18. E ele também disse, provavelmente a Ferrari terá que em algum momento de 2022 frear seu desenvolvimento do carro, principalmente por conta do novo teto orçamentário, que ela é obrigada a obedecer, como todas as outras equipes do grid da Fórmula 1. Você acredita que a Ferrari deve chegar na Red Bull agora em Barcelona? O que você acha que deve acontecer? Vai dar Ferrari ou Red Bull no GP da Espanha? Qual que é a sua opinião sobre isso? Comenta aqui embaixo também, que eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Sendo bem sincero, eu acredito que no GP de Barcelona,
é bem provável que a Ferrari seja sim a grande favorita, principalmente por ser uma pista bem mais sinuosa do que as últimas do campeonato. Claro, o GP de Imola de Fórmula 1 acabou provando que a Red Bull também consegue andar muito bem em pistas sinuosas, mas é importante nós nos lembrarmos que o tipo de asfalto é diferente, a temperatura é diferente e, além disso, o mais importante, é bem provável que as condições climáticas também sejam diferentes, já que lá em Imola estava chovendo e é bem provável que em Barcelona não chova tanto ou não tenha tantas possibilidades aí de chuva quanto na pista de Imola. Acredito eu que a Ferrari deve chegar como a favorita, a não ser que a Red Bull nos surpreenda mais uma vez nos testes. E inclusive falando sobre essa disputa aí entre o Red Bull e Ferrari, é importante falar sobre o que aconteceu no GP de Miami de Fórmula 1. No finalzinho da corrida, acabou que teve um safety car por conta de um acidente ali envolvendo Lando Norris e Pierre Gasly. Aquele acidente gerou sim um safety car, que daria teoricamente uma certa vantagem a Charles Leclerc, que teria a oportunidade de, por exemplo, trocar seus pneus e dessa forma, com pneus novos, poderia perseguir mais facilmente Max Verstappen, que provavelmente não teria a mesma oportunidade do piloto monegasco nessas condições. Faria basicamente o que aconteceu, por exemplo, lá no GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, que por conta daquele safety car no final da corrida, deu a oportunidade de Max Verstappen trocar seus pneus. Entretanto, Charles Leclerc resolveu não trocar, ou melhor dizendo, a equipe de estrategistas da Ferrari decidiram não trocar os pneus de Leclerc. Isso foi explicado posteriormente, depois da corrida. Segundo eles, o grande problema foi que nenhum dos dois pilotos da Ferrari tinham pneus médios ou macios novos. Ou seja, eles acreditavam que Charles Leclerc teria mais vantagem com os pneus que eles já tinham dentro da pista do que colocando novos pneus. A gente nunca vai saber se isso iria ou não mudar o resultado da corrida, mas acabou gerando muita polêmica fora do circuito, principalmente entre os fãs e especialistas do esporte. Mas você acha mesmo que Charles Leclerc deveria ter trocado os pneus, mesmo não tendo ali alguns pneus novos para disputar com Max Verstappen? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, mas na minha opinião, sinceramente, acredito eu que Charles Leclerc deveria ter mantido os pneus como ele realmente fez. A Ferrari já tinha problemas de gerenciamento de pneus. Imagina se ela colocasse pneus velhos na pista, o que poderia ter acontecido. Enfim, acho que fez certo de não chamar Leclerc para os boxes naquele momento. E por falar em problemas, não de pneus nesse caso, mas sim de motor, é importante demais a gente falar sobre Sérgio Pérez. E as notícias que têm saído nos últimos dias aí é justamente que Pérez acabou perdendo a oportunidade de disputar um pódio nesse GP por problemas de confiabilidade. Aparentemente ele teve problemas no sensor de cilindro do seu motor, o que fez com que ele perdesse aproximadamente 30 cavalos de potência no GP de Miami de Fórmula 1. E dessa forma, mesmo com pneus mais novos, ele não tinha condições nas retas de se aproximar de Carlos Sainz, que era o piloto que estava logo à sua frente. Dessa forma, Sérgio Pérez teve que se contentar com o quarto lugar, mesmo depois de ter tentado ultrapassar Sainz diversas vezes, ou pelo menos tentado diversas vezes colocar de lado no piloto espanhol. Sérgio Pérez disse que ficou bem decepcionado com isso tudo e que apesar da Red Bull estar tentando consertar esses problemas de confiabilidade em seus motores, aparentemente esse é o grande calcanhar de Aquiles da equipe austríaca nesse ano. E é isso que tem feito tanto Pérez quanto Verstappen sofrerem tanto em 2022. Mas você acha mesmo que Sérgio Pérez teria condições de disputar um pódio se ele tivesse esses problemas de motor sanados durante a corrida? Você acredita mesmo que o motor dele, se não estivesse perdendo esses 30 cavalos de potência, realmente conseguiria fazer com que Pérez disputasse pelo terceiro ou talvez até mesmo o segundo lugar na prova? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Sendo bem sincero, eu acredito que Pérez teria sim condições de batalhar pelo terceiro e segundo lugar também. Gente, Pérez estava com pneus novos, o gerenciamento de pneus da Red Bull já é muito bom. Agora, com Sérgio Pérez no volante, isso melhora ainda mais. Pérez é o melhor sim em questão de cuidar dos seus pneus do grid atual da Fórmula 1. Ele seria sim diferenciado e faria sim com que aqueles pneus tivessem condições de não apenas batalhar com Carlos Sainz, e se ele conseguisse ultrapassar, depois batalharia também
sem sombra de dúvidas, com Charles Leclerc, já que eu acredito que Sérgio Pérez teria um ritmo de corrida com pneus novos melhor do que o piloto monegasco. Nós nunca saberemos disso, mas o que a gente pode constatar é que o carro da Red Bull realmente precisa melhorar e muito a questão da confiabilidade e o mais urgentemente possível, na intenção justamente de fazer com que esse tipo de situação não aconteça mais nesse ano de 2022. Mas enfim, como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto, o que você acha sobre isso tudo e se você gostou da análise que eu fiz nesse vídeo, trazendo informações relevantes demais para você, não esquece, deixa o seu like aqui embaixo, o seu joinha, isso contribui demais para que esse canal cresça cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Além disso, não esquece também, já se inscreva e ativa o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo do Hora do Piloto. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!